diante de duas passagens, a qual a Bíblia nos falou primeiro, que nos conta a história de um jovem cego chamado Bartimeu. A Bíblia nos relata essa história deste homem, que ele estava à beira de um caminho, mendigando. Mas só que nós vamos procurar na história, a história de Bartimeu. Bartimeu nem sempre foi assim, ele não nasceu cego, ele não nasceu mendigo. Eu quero aqui bem rápido fazer essa introdução. Bartimeu ele era filho de um homem, um oficial da guarda de Israel. Ele trabalhava no exército, militava em Betel. Ele era um homem bem sucedido na vida do pai de Bartimeu. Ele era um homem que tinha posses, um homem que era um oficial, mas chega um ponto que o pai de Bartimeu ele se aposenta e é afastado ali da sua vocação. Mas como era um homem bem sucedido, chegou o tempo que então os romanos invadem agora a cidade, invadem agora a capital. E aonde os romanos chegavam na época, tinha irmão destruição. Então tiraram tudo do pai de Bartimeu. Tiraram seus bens, tiraram sua aposentadoria e além de tudo ainda o mataram. Porque o pai de Bartimeu, a qual a história diz que ele era Timeu, ele era um homem que estava revolucionando a nação. Tanto porque ele era bem sucedido, mas porque era um homem que conhecia Deus. Eu creio que talvez ele estava ali pregando a palavra e ganhando muitas almas, abrindo os olhos de muitas pessoas. Ali muitas pessoas estavam se chegando a Jesus, chegando a Deus, através da vida desse homem. Mas o inimigo, irmãos, quando ele percebe que eu e você, nós estamos se alavancando na vida, tanto espiritual quanto material, sempre o inimigo ele vai arrumar um jeitinho, uma forma de querer fazer-nos parar. Mas quando Deus tem projeto em nossa vida, nada pode nos parar. Aleluia. E Deus tem projeto na tua vida, tá? Deus tem plano na tua casa, na tua família, Deus tem plano na tua vida. Você não é um projeto esquecido. Você não é um projeto de Deus rejeitado, não. Tudo que Deus falou, tudo que Deus te prometeu, você pode ter certeza. E se foi Ele mesmo que falou, vai cumprir. Se foi Ele mesmo que falou e você crê, vai se cumprir na tua vida. Mas agora então esse homem, os romanos matam ele. Bartimeu, ele tinha por volta de 9 a 10 anos de idade nessa época, diz a história. Então os romanos, por medo que Bartimeu também crescesse e se tornasse um grande revolucionário da época, o que eles fizeram? Mataram seu pai, mas agora para matar Bartimeu ficaria meio complicado para eles. Eles acharam meio, vazaram-lhe os olhos dele, arrancaram. Bartimeu, se você for ver na história, ele não é aqueles dois cegos que nasceram cegos, ou o cego lá de João que nasceu cego de nascença. Não, Bartimeu, o que nos conta a história é que vazaram, tiraram os seus olhos. E o único direito que deram para Bartimeu, deram uma capa com o direito de mendigar. E diz a história que então Bartimeu agora ele está à beira do caminho. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos meditar na palavra beira do caminho. O que para à beira do caminho? O que passa à beira do caminho? Se nós formos ver à beira de um caminho, à beira de uma estrada, de uma rodovia, só tem resto de coisas. Só tem lixo. Coisas que a sociedade não quer, vai lá e dispensa. Coisa que talvez eu e você estamos passando à beira do caminho, à beira de uma estrada, nós não jogamos no caminho na nossa frente, porque nós não queremos passar por cima daquilo. Nós descartamos ao lado. E muitas das vezes o inimigo da nossa vida, ele quer nos colocar dessa forma. Ele quer nos deixar à beira do caminho, quer colocar na nossa mente que nós não somos nada, que nós não somos capazes, que nós não temos prioridade. Mas Deus, quando Ele faz um plano, Ele projeta algo, este projeto ele é concretizado. Deus, quando Ele sonhou algo para mim, para você, este sonho é realizado, porque Deus é Deus de promessa e Ele zela por suas promessas. Então, Bartimeu é
para ser alguém bem sucedido, um jovem que poderia crescer, ter ali talvez uma empresa, ser bem sucedido, ter uma família, ter uma esposa, ter filho, ter uma casa. Mas o inimigo vem e arranca a sua esperança, tirar o seu pai, porque a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho a mendigar. Mas como eu estava dizendo, nem sempre o que está à beira do caminho é desprezível, porque à beira do caminho às vezes tem coisas boas, às vezes o que está lá no lixo tem coisas boas. Às vezes você pensa assim, mas eu estou aqui, estou rejeitado, eu não sirvo para nada. Eu quero dizer para você nessa tarde, eu vim aqui como povo de Deus. Você tem valor para Jesus. Pode ter um irmão de desprezar, pode ter um pai de desprezar, pode ter uma esposa, uma esposa, ter parente de desprezar, mas Deus nunca desprezou você. Deus nunca quis não para você. O Senhor nunca quis para você. Eu não rejeito, eu não aceito, eu não te quero. Não, o Senhor sempre diz, eu te aceito como tu és. Vem como estás, porque eu te aceito. Então, irmão, nós não podemos olhar para o homem, para as situações do momento. Nós temos que colocar os nossos olhos no céu. Nós temos que colocar nossa cara no pó e buscar Deus, qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida, irmão, nós começamos a caminhar sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, mas nós olhamos para o alto, nós olhamos para o foco, nós olhamos para Jesus, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Esse jovem podia dizer para ele, eu já não tenho mais nada, não tenho pai, não tenho dinheiro, estou mendigando, e além de tudo sou cego e sou doente, me desprezam. O direito que eu tenho de pedir, de mendigar, mas eu creio que lá dentro dele ele pensava, não, eu sou alguém do coração de Deus. Eu sou alguém do coração de Deus. Deus não me colocou neste mundo por um acaso. Deus tem um propósito na minha vida. Aí então a passagem diz aqui, irmãos, a qual versículo nós lemos? Jesus, ele está chegando em Jericó. Mas lá à frente está esse jovem, à beira do caminho, abandonado, desprezado, rejeitado, sem vista, sem plano nenhum para o futuro. Mas eu creio que ele parou quando ele ouviu a multidão. Ele parou e pensou, está aí a minha solução. Hoje tem solução para os teus problemas. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, hoje tem solução para os teus problemas. Hoje tem solução para os teus problemas, porque Jesus está aqui. Porque o Jesus que nós servimos está aqui na casa. E Ele quer operar na tua vida, Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer manifestar na tua vida de uma forma extraordinária. Ele quer te apresentar fé. Ele quer te apresentar salvação. Ele quer te apresentar bens, riqueza. Ele quer te apresentar saúde na tua vida. E o mais importante, Ele quer salvar a ti e a tua casa. Aleluia. Então esse jovem, ele pensa
E Jesus, quando ele chegou, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja a tua fé salvou. Diz então a história que este homem, ele pega agora, ele glorifica a Deus, e ele então segue e caminha fora, glorificando e louvando a Deus, porque o que ele tinha perdido, Jesus o restituiu, e ainda tem mais a salvação daquela alma. Louvado seja Deus. Então o Senhor não tem somente bênção, o Senhor não tem somente cura para ti ou para tua casa, para tua família, não. Jesus tem salvação para o teu lar. Talvez aquele filho, talvez aquele homem, aquele esposo, a esposa, o parente que você tem tanto buscado, você tem orado e pedido ao Senhor. Eu quero dizer para ti, Jesus tem milagre para ti aqui, mas Jesus tem milagre para ti lá. Jesus tem cura para ti aqui, mas Jesus tem cura lá. Jesus tem salvação aqui, mas Jesus tem salvação lá para os teus também. Somente não saia da presença de Deus. Se for preciso gritar, grite, clama a Deus, porque Ele ouve e atende o socorro do teu filho que clama. Aleluia! Glórias a Deus! Mas irmãos, entrando agora, aqui em Zaqueu, eu falei duas histórias semelhantes. Por que semelhantes? Porque dois homens que precisavam de um milagre. E qual foi? O que foi que eles fizeram para alcançar o seu milagre? Eu daria o título dessa mensagem de agora, que eu estou ministrando, assim ó: o caminho da humilhação. Dois homens, mas um tinha, o outro não tinha nada. Um era bem-sucedido e o outro era desprezado. Um era rico e o outro mendigo. Um tinha saúde e o outro era doente. Mas Jesus não olhou para a situação deles. Jesus socorreu os dois. Jesus alcançou os dois. Por isso que eu disse: o caminho da humilhação nos leva à perfeição, a encontrar a salvação. Este homem, a qual o texto segundo nós lemos, que fala que é Zaqueu, a Bíblia nos relata a vida deste homem. O significado de Zaqueu quer dizer puro, inocente, ou quem tem pureza. Ela tem origem do hebraico que se chama Zacai ou Zaque. E Zaqueu, ele estava no estado da vida dele. Ele era bem sucedido, ele era rico, ele era um cobrador de impostos. Nos relata a história que Zaqueu, ele cobrava impostos na época dos próprios judeus. Chegou os romanos e ali nomearam ele como cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos, ele cobrava impostos dos judeus. E por causa disso, Zaqueu, ele era odiado, ele era desprezado pela sociedade. Diziam um texto de histórias que diz que Zaqueu, ele cobrava, ele fraudulava nos impostos, ele cobrava além daquilo. Mas eu não creio que era assim. Eu creio que porque ele era um cobrador de impostos, ele tinha que cobrar imposto do próprio judeu, então o desprezava. Porque às vezes é assim, né, irmãos? Quando uma pessoa, um irmão, uma pessoa que é chegada nossa, e presta um dinheiro meu ou seu, a gente ajuda, faz o bem e tal ali, mas na hora que a gente vai cobrar, irmãos, é uma luta. A pessoa se levanta, a pessoa se revolta contra a nossa vida, a pessoa não quer aceitar que eu vou cobrar, acho que eu vou pagar. Não é desse jeito, irmãos? Então é difícil lidar com essa situação. É difícil a gente cobrar uma pessoa que é parente nosso. Às vezes a pessoa chega ali naquele momento de necessidade, ô plano, você pode me emprestar tanto? Você pode fazer um favor para mim? A gente faz com o maior carinho. Às vezes a gente dá, mas às vezes a gente não tem para dar, a gente tem, mas empresta porque a gente precisa. Aí chega na hora da gente receber, o miserável não vem pagar a gente, não vem acertar as contas com a gente. E quando a gente vai acertar a conta com o abençoado, ele se levanta contra a gente, ele se revolta contra a gente. Infelizmente é assim. Mas aqui, a causa desse homem foi assim. Ele era desprezado, porque ele tinha
Santo, eu sou maravilhoso, eu sou a casa, a morada do Espírito Santo. Olha o que da igreja, desce. Você já pensou em olhar para o meu bolso e falar, poxa, meu bolso é o templo do dinheiro, ou minha garagem é o templo daquele carro, ou garagem bonita, mas o coração vazio, longe de Deus. Aleluia. Este homem era assim, ele começou a se sentir assim, irmãos. Ele começou a se sentir dessa forma, ele começou a olhar, ele começou a ver o desprezo, o abandono, e ele viu que aquilo não o satisfazia. Ele olhou para ele e sentiu a necessidade. Ali ele se sentiu que ele tinha que se humilhar. Mas para isso, Jesus já ia passando da cidade. Jesus tinha entrado, passado, já estava saindo. Aí então, Zaqueu ele percebe, ele vê o alvoroço. Porque assim, irmão, todos nós conhecemos a história. Aonde Jesus passava era a multidão, 2.000, 3.000 pessoas que seguiam Jesus. Poucas pessoas queriam a salvação. Muitas pessoas queriam estar com Jesus, porque aonde Jesus está, irmão, tem fartura. Aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem pão. Aonde Jesus está, tem peixe fresco. Aonde Jesus está, tem bênção e tem vitória. É bom, irmão, quando nós conhecemos a Jesus e nós temos a intimidade e temos o Espírito Santo na nossa vida, irmão, é bom estar com Ele em todo o tempo. Ainda que nos falte o pão, ainda que nos falte o calçado, ainda que nos falte a roupa, mas nós somos o templo do Espírito Santo. É bom jogar com Ele, é bom ser a casa dele, a casa adornada dele. Mas esse homem tão inconformado, ele pensa consigo agora. Esse Jesus está passando. E eu quero dizer para você, não foi por um acaso que Jesus foi para Jericó nessa hora. Não foi por um acaso, Jesus foi com um propósito. Jesus foi com o propósito de operar um milagre na vida de Bartimeu, salvar Bartimeu. E Jesus agora ele passa e ele vai também porque ele tinha um propósito na vida de Zaqueu. E qual era o propósito? A salvação de Zaqueu e da casa dele. E Jesus quer salvar-te e a tua casa também. Mas Zaqueu olha para ele agora e fala, está me faltando algo. Há tantos anos que eu tenho tudo e não tenho nada. Quando eu estou lá na batalha, quando eu estou fazendo o meu serviço, tudo está bom, mas quando eu volto para casa, eu sinto um vazio. Talvez você que está aqui nessa casa, talvez você tenha feito isso ou fez muitas vezes. Eu me recordo a mim, quando eu estava longe da presença do Senhor. Eu deixava minha esposa em casa, eu saía para as noites com os amigos. Eu tinha um vazio tão grande dentro da minha alma. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, irmão, que eu procurava tudo para me satisfazer aqui. Chegou um ponto que o meu trabalho não me satisfazia mais, a minha casa não me satisfazia mais. Eu comecei a procurar na rua, andar na rua, eu saía andar de moto, saía com os meus amigos beber, saía fazer bagunça na rua. Mas quando eu voltava para minha casa, aquele vazio continuava e cada vez pior. E aquele abismo, irmão, já me chamando para outro abismo. E abismo maior, porque assim, um abismo chama outro abismo. Quando nós tentamos querer andar longe da presença do Senhor, é um abismo, uma profundeza que nós não conseguimos ver o fim. Zaqueu então, eu creio que ele começou a olhar para ele e ele sentia esse vazio. Mas ele escuta agora a multidão, ele escuta. E vê que Jesus agora ia passando ali, ele pensa com ele. Diz a história de Zaqueu. Zaqueu ele era um homem pequeno, de baixa estatura. Talvez um pouquinho mais baixo que você. Mas Zaqueu era pequeno. Então diz que Zaqueu, ele olha a multidão, mas pensa com ele. Poxa, como é que eu vou chegar até Jesus? Como é que eu vou conhecer? Eu quero ver quem é esse homem. Esse homem é tão falado, tão proclamado, e eu quero ver, conhecer esse homem, eu quero ver ele. Mas Zaqueu não tinha a intenção de pedir algo para Jesus, porque a Bíblia não fala que ele queria algo, pedir algo para Jesus, ele não pediu. A Bíblia nos diz que ele queria ver quem era Jesus. E muitas das vezes, irmãos, tem coisas que nos impedem de conhecer Jesus. Tem muitas coisas que muitas das vezes a nossa vida impede de conhecer Jesus, sabe por quê? Porque nós olhamos para a multidão. Ah, não vai dar. Ia muita gente. Você sabe daquele homem do tanque de Betesda, da qual a Bíblia fala, do tanque, que o anjo descia por ver as águas de vez em quando? Você sabe por que aquele homem estava ali?
nós olhamos para a multidão e nós não queremos correr o risco. E muitas das vezes, para nós ver Jesus, para nós alcançar o milagre, nós temos que correr risco, nós temos que enfrentar a multidão, nós temos que pedir arrumar estratégia e ver e conhecer Jesus realmente quem Ele é. Sabe por que o Senhor me revela que aqui nessa tarde tem pessoas que você nunca recebeu um milagre na sua vida? E tem coisas que Deus prometeu e você não alcançou, sabe por quê? Porque você nunca procurou querer conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Você só tem vivido do que ouve. Você só tem vivido daquilo que você vê de milagre dos outros. E nós não devemos, irmão, nós não podemos viver do milagre dos outros. Nós não podemos somente ver, irmão, viver daquilo que nós ouvimos, não, irmão. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver os nossos próprios milagres com Deus. Nós temos que conhecer a Cristo Jesus, porque Ele é poderoso. Mas Zaqueu agora, ele não olhou para a multidão, ele não olhou se era grande, se era pequeno, se tinha 1.000, 2.000, 3.000, mas ele pensou com ele: eu vou conhecer quem é este homem. Olha o plano de Deus na vida deste homem. Ele caminha agora, creio eu, talvez ele dê uma volta enorme, e ele vai, diz a palavra, que aonde Jesus ia passar tinha uma figueira. Tinha uma árvore de figueira, era grande, irmão. Aí como que Zaqueu, um homem pequeno, sobe naquela figueira, já a multidão já ia passando. Eu fico conjecturando aqui, Zaqueu com as perninhas do tio, eu creio que Zaqueu devia ter um metro e pouquinho, né? Eu creio que as perninhas dele, né? Correndinho para subir na figueira. Aí Zaqueu, ele corre, ele alcança a figueira, ele sobe discreto na figueira. Eu fico imaginando, irmão, essa figueira. Eu leio esse texto, eu fico imaginando. Aquela figueira era uma árvore grande, enorme, porque ele diz que era uma árvore que ela crescia e passava seus lados. O seu corpo era grosso e ele tinha seus galhos, seus ramos. E eu creio assim, irmão, que Zaqueu, ele subiu naquela árvore. Ele escolheu o galho mais grosso que tinha. E eu vejo assim, eu fico conjecturando. Zaqueu subindo naquele galho, porque ele falou assim: não, eu vou ficar aqui, porque eu quero ver, eu não quero que ele me veja. E quantas das vezes você tem se escondido de Jesus? Não são poucas as vezes que tu tem escondido de Jesus. Não são poucas as vezes que Jesus tem falado contigo e tu tens escondido. Tu tens escondido a tua face. Tu tens negado de se apresentar a Ele. Quantas vezes Ele tem tentado se apresentar a ti e você tem se escondido dele? Aqui o Senhor está me dizendo que tem pessoas que têm se escondido dele. Mas não adianta não, hoje Jesus está te vendo. Hoje Jesus está dizendo. Ele trouxe aqui para dizer para você que Ele te viu. Ele trouxe aqui para dizer para você que hoje é o dia do teu milagre. Ele trouxe você aqui para dizer que hoje é o dia que a salvação chega. Ele te trouxe aqui para dizer que hoje é o dia que Ele te cura. Hoje é o dia que Ele te salva. Hoje é o dia que Ele te abre os teus olhos e você vai conhecer quem é esse Deus. Zaqueu sobe naquele galho, ele fica ali, creio eu, que ele dobra os bracinhos, como diz a história, que ele era pequeno, ele fica ali escondidinho, só por aqui, ó. Cadê Jesus? Aí lá vem Jesus com a multidão, o povo, os discípulos ali, cercando Jesus para ninguém tocar. Quando Jesus chega de baixo, Jesus para. A multidão, por que parou? Jesus olha: Zaqueu, ô Zaqueu, meu filho, desce daí. Desce, Zaqueuzinho. Desce que hoje eu quero pousar na tua casa, Zaqueu. Vem, Zaqueu. Irmão, aí eu vejo a importância da humilhação, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, mas o que se exalta, Deus humilha, Deus abate. Duas histórias de humilhação.
está ali, chega um senhorzinho, bem velhinho, aproximadamente ali, pela aparência que apresentava ali o personagem, uns 80, 90 anos. E o Senhor chega para ele e pergunta assim para ele: está tudo bem? Aí aquele jovem olha para ele e fala: tudo bem? Como pode estar tudo bem? Eu estou lascado. Tem pessoas que falam isso, profetizam isso para a vida dele: estou lascado. Eu tenho mulher, tenho uma filha, tenho 2 filhas aí, estou desempregado. Eu não tenho um centavo no meu bolso. E a minha mulher é destacada. Você vai dizer para mim se está tudo bem? Como que eu posso estar tudo bem na minha situação? Eu tenho 38 anos de idade e estou nessa situação. Aquele senhorzinho parou, olhou para ele: quer trocar comigo? Ele falou: trocar com o senhor? Por quê? Olha para mim. Olha a minha aparência. Olha a minha idade. Eu queria ter os seus 38 anos. Eu queria ter a mulher que você tem. Eu queria ter os filhos que você tem. Eu queria ter a esposa que você tem e que ela tivesse grávida. Eu queria ter a tua idade. Porque olha para mim. Que adianta eu ter? Que eu posso desfrutar disso agora? Eu me refleti naquilo que o Senhor falou comigo. O que adianta? Às vezes nós temos tudo trabalhar, se escolar, deixar de vir à casa de Deus, deixar de vir buscar a Deus, e o tempo vai passando, chega um tempo que aqui não vai adiantar nada. Aí nós olhamos para trás, vai ficar tudo para trás, que não vamos disputar nada. Então dê valor para aquilo que você tem hoje. Dê valor para aquilo que Deus tem dado para você hoje. Deus vai dar valor para aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos hoje. Dê valor para a tua família. Dê valor para o teu esposo. Dê valor para a tua esposa. Dê valor para o teu filho. Dê valor para a tua filha. Dê valor para o teu trabalho. Dê valor para essa igreja. Dê valor para esse ministério. Dê valor para essa casa de oração. Dê valor para esse Deus que você serve. Porque quando os anos da tua vida passar e você olhar para trás, aí você vai olhar e ver o que você fez e o que você poderia ter deixado de fazer. Porque tem pessoas que têm chamado de Deus para fazer a obra. Tem pessoas que têm chamado de Deus para ganhar almas. E está deixando o tempo passar. Não está olhando